Olá, alunos. Estamos aqui para a nossa sexta videoaula da disciplina de mecanização agrícola. Deixo aqui o meu abraço inicial a todos, tá? Hoje vamos prosseguir com a nossa videoaula dos conteúdos da disciplina de mecanização agrícola, certo? E hoje a gente vai estar falando de um tema muito importante dentro desse segmento da mecanização agrícola, que é a manutenção dos tratores agrícolas, tendo em vista que as máquinas, elas podem sofrer alguns danos, que esses danos podem estar trazendo algum prejuízo para a sua propriedade, caso ele não seja corrigido, certo? Então, dentro do segmento da manutenção dos tratores, nós destacamos aqui 3 tipos de manutenções que são realizadas nas máquinas agrícolas, nos tratores agrícolas, que são a manutenção preventiva, a manutenção preditiva e a manutenção corretiva. E, a seguir, eu vou estar falando para vocês aqui de cada uma desses tipos de manutenção, certo? Para hoje, eu trago para vocês a manutenção preventiva, e nas demais videoaulas, a gente vai dar prosseguimento nas demais tipos de manutenções, certo? Então, eu espero que vocês prestem bastante atenção nessa videoaula, repitam quantas vezes for possível, visualizem quantas vezes for possível, porque é um tema muito importante aí para as máquinas agrícolas, certo? Aí aqui nesse próximo slide, eu trago para vocês a definição do que seria uma manutenção preventiva para um trator. A manutenção preventiva, pessoal, ela já diz prevenir eventuais desgastes, eventuais danos que a máquina possa vir a sofrer, certo? Então, como é máquina, ela está sujeita a danificar alguma das suas peças, ela precisa ser realizada a troca de filtros, a troca de óleo, lubrificação, dentre outras tarefas que as máquinas requerem para poder estar realizando suas atividades de forma harmônica, de forma harmoniosa, de forma que o operador, o produtor, ele possa se beneficiar dessa forma de execução de determinada atividade, certo? Então, a manutenção preventiva é realizada devido à ocorrência de desgaste das peças, com o objetivo de evitar que ocorram problemas mecânicos durante a operação. Ou seja, o operador, o mecânico, ele identifica que uma peça do trator ela precisa ser substituída ou ela precisa ser feita alguma correção nessa peça, né? Precisa ser feita a troca de um óleo, a troca de um filtro, a limpeza de um filtro. Então, o operador, o mecânico, ele identifica essa tarefa para quando o operador estiver a campo, ele não possa sofrer danos, prejuízos na sua atividade. Então, pessoal, essa manutenção preventiva, ela pode ser realizada conforme essa listagem que eu passei aqui para vocês, que eu estou mostrando aqui para vocês na apresentação, que é a manutenção preventiva diária, ou a cada 10 horas de trabalho, ou seja, diariamente o operador ou o mecânico tem que estar realizando essa manutenção, ou a cada 10 horas de trabalho, certo? O recomendado é que seja diariamente, porque nem sempre o operador ele trabalha 10 horas diariamente, né? Geralmente são 8 horas, 6 horas, então o ideal é que diariamente ele faça a manutenção e não a cada 10 horas. Ela pode ser feita semanal ou a cada 50 horas de trabalho, também é outra manutenção preventiva, mensal ou a cada 250 horas de trabalho, semestral ou a cada 500 horas de trabalho e anual ou a cada 1.000 horas de trabalho, certo? Então, dentro da manutenção preventiva, existe essas outras manutenções que eu estou citando para vocês, né? A diária, semanal, mensal, semestral e anual, certo? E eu vou falar para vocês hoje, nessa videoaula, sobre a manutenção diária ou a cada 10 horas de trabalho. O que o operador deve realizar dentro dessa manutenção preventiva, né? A manutenção diária é realizada antes do turno de trabalho ou após o encerramento do expediente, certo? O recomendado é que seja nos 2 intervalos, tanto antes do operador iniciar a atividade, como depois, certo? Pois a máquina, após a realização da atividade, ela deve ter sofrido algum desgaste, pode ter sido que uma peça estragou, ela precisa ser substituída,
e para quando for no dia seguinte, o operador não perder tempo fazendo essa substituição dessa peça, certo? Então, dentro dessa manutenção diária, que é comum, antes do operador colocar a máquina em funcionamento, ele deve identificar alguns componentes importantes. Dentre eles, eu destaco para vocês aqui o sistema de arrefecimento. O sistema de arrefecimento, pessoal, nada mais é do que o controle da temperatura do motor, certo? Existe um mecanismo no motor, que já falei para você em vídeos anteriores, que é a queima do combustível. E essa queima do combustível, ela vai elevar a temperatura dentro dessa câmara de combustão, dentro desse local onde vai ocorrer a queima desse combustível. E essa temperatura, ela precisa ser mantida em algum nível de controle, para que não venha danificar essa peça do trator, que é o motor, né? O bloco do motor e os demais componentes aí do motor do trator. Então, o sistema que vai fazer o controle dessa temperatura, o arrefecimento, o esfriamento do motor, é o sistema de arrefecimento. E o sistema de arrefecimento é necessário que o operador verifique o nível de água do radiador do trator. E sempre que é necessário, é indicado completar. Geralmente, nas máquinas, o radiador do trator, ele fica localizado próximo ao motor, certo? Então, existe aqui nessa imagem que vocês estão podendo identificar que existe o nível mínimo, certo? E o nível máximo da água do radiador. O ideal é que seja completado até o nível máximo e nunca deixar que a água ela transborde aqui pela tampa pressurizada ou pelo respiro do motor do trator, certo? Então, o ideal é que essa água seja mantida no nível máximo. Então, você chegou pela manhã, vai utilizar a máquina, você, antes de dar a partida do trator, você identifica o nível de água do radiador, certo? E aqui, na imagem seguinte, mostra aqui fazendo aqui, completando aqui a quantidade de água do radiador do trator, certo? Então, sempre que você for iniciar uma atividade, pela manhã, antes de ligar o trator, você olha a água do radiador do trator. Outra coisa que você deve fazer, antes de você iniciar a operação com o trator, é você verificar o nível de óleo do cárter, do cárter do motor. Então, você chegou no trator pela manhã cedo, você vai fazer a atividade, você identifica a água do radiador, se está no nível adequado, se não tiver, você completa, e o nível de óleo. Você já imaginou você ir a campo e a máquina não está com a quantidade de óleo adequada? É a mesma coisa se você for sair no seu transporte, na sua motocicleta ou no seu carro, e ele não está com o nível de óleo adequado do motor. Significa que você vai ter um problema, certo? Então, você deve olhar a quantidade de óleo do motor, do cárter do motor, certo? Então, os fabricantes orientam para que os motores dos tratores agrícolas funcionem com o nível de óleo do cárter entre a marcação mínima e a marcação máxima, na vareta de verificação. Então, você chega pela manhã, você com um pano limpo, você, antes de funcionar a máquina, você tira essa vareta, certo? Limpa ela com um pano limpo, depois você coloca novamente para verificar o nível de óleo do motor do trator, certo? Então, nós temos aqui na primeira imagem, nós temos aqui uma representação do nível mínimo, representado por esse símbolozinho vermelho, essa bolinha vermelha, nessa vareta aqui do lado esquerdo, e o nível máximo. O ideal é que ele fique entre esses dois níveis, nunca superior ao máximo e nunca inferior ao mínimo. E aqui na imagem seguinte, imagem direita, a gente vê aqui um óleo com a qualidade adequada, certo? Aqui nós temos o nível máximo e nós temos aqui o nível mínimo. E se vocês puderem identificar, significa que o óleo aqui ele está dentro do nível recomendado, certo? Tem muitas pessoas que às vezes chegam, ligam a máquina e depois é que vai verificar o óleo. Não pode, porque o óleo ele vai se movimentando dentro da câmara de combustão, certo? Ele vai se movimentando dentro do cárter do motor do trator, né? Então, o ideal é que você, antes de funcionar o trator, você olhe o nível de óleo do motor do trator, certo? Nós temos aqui outro componente importante, que é o sistema de purificação do ar. Então,
o sistema de arrefecimento do motor do trator, ele é constituído pelo sistema de arrefecimento com a água, né, do radiador, juntamente com o sistema de purificação do ar, né? Além de purificar o ar, ele vai fazer esse arrefecimento do motor também, certo? Então, nos tratores, ele tem dois tipos de filtro, que é o filtro primário e o filtro secundário, onde o filtro primário, ele vai deter aí aquelas partículas maiores, numa determinada operação. Então, imaginamos que está acontecendo uma aplicação de calcário em campo e vai formar aquela nuvem de fumaça, né? E o operador, ele não tem como se desviar daquela nuvem de fumaça, porque o calcário, ele se desprende muito fácil do solo e ele evapora muito rápido. Então, vai formar uma nuvem de fumaça branca. E esse filtro, o sistema de filtro, ele precisa deter essa fumaça para não adentrar no motor do trator e trazer prejuízo, certo? Então, essa primeira imagem, se você identificar, nós temos, nessa imagem do lado esquerdo, nós temos aqui o filtro de ar na parte da frente do trator, certo? Então, nós temos a entrada de ar aqui do filtro, e logo acima nós temos aqui a capa que vai proteger esses dois tipos de filtro que estão aqui na imagem do lado direito, certo? Então, nós temos o filtro primário, que vai deter as partículas maiores, e nós temos o filtro secundário, que vai deter as partículas menores. Esse filtro secundário ele vai dentro desse filtro primário. Então, aqui no filtro primário, dessa parte laranja, existe um orifício que vai suportar esse filtro secundário, certo? Então, a gente já falou aqui dentro da manutenção preventiva diária, ou a cada 10 horas, do sistema de arrefecimento, que é a água do radiador. Já falamos aqui do motor, né, do óleo do motor, e do filtro de ar, do sistema de purificação de ar, certo? E também existe um indicador no painel. Quando aparece a luz vermelha, você deve fazer a manutenção desse filtro. Geralmente você faz a limpeza, né, faz uma limpeza, 2 limpezas, ou até 3, e posteriormente a isso você faz a troca desse filtro de ar, certo? Dos 2 filtros de ar. Dando um segmento aqui ainda na manutenção preventiva diária ou a cada 10 horas de trabalho, nós temos sistema de direção e transmissão. Então, é sempre importante você averiguar a existência de vazamentos nos cubos e mangueiras dos eixos, na caixa diferencial e nas caixas de marcha. Como assim? Toda a engrenagem, pessoal, do trator, ela vai funcionar mediante um fluido, né, um óleo específico. Então, para a caixa de marcha existe um óleo específico, para o diferencial existe um óleo específico, para o motor existe um óleo específico, enfim. Cada tipo de engrenagem dessa, ela vai funcionar lubrificada com um tipo de óleo específico. Então, nós temos aqui, nessa imagem esquerda, nós temos um sistema diferencial, que são essas 2 engrenagens aqui que fica próximo, essas 3 engrenagens que fica no eixo do diferencial, que é o eixo primário, o eixo dianteiro das rodas dianteiras, certo? Então, nós temos aqui um conjunto de engrenagens que é o diferencial. Você precisa estar verificando se está tendo algum vazamento, né? Porque se essa engrenagem ela girar, vamos supor, seca, sem lubrificação, ela vai acabar quebrando esses dentes que existem nessa engrenagem e vai deixar de funcionar. Uma vez uma engrenagem dessa, ela acontecer a quebra, você tem que fazer a troca e é muito caro. Então, o melhor é você identificar se tem algum vazamento ou não, para você evitar um prejuízo maior. Da mesma forma, aqui no câmbio de marcha, certo? Então, aqui existe várias engrenagens, vai ser a quantidade de marchas, né? Vão ser transmitidas aí para o eixo de transmissão, e nele também existe um óleo específico que vai ser colocado, e você precisa estar verificando se tem vazamento. Sempre, pessoal, existe na caixa de marcha que você pode identificar. Às vezes você vai colocar a marcha do trator e a marcha fica emperrando, fica muito dura de engrenar. Então, você identifica que pode ser ou o óleo que precisa ser feito a troca, ou que está com algum vazamento. Em alguns tratores mais evoluídos também existem os indicadores no painel, né? No painel, como eu falei para você na aula anterior, do painel de comando, certo? Então, existe também alguns tratores mais avançados, quando a caixa de marcha está com problema,
falta de óleo, ou o óleo está com vazamento, uma luz geralmente acende no painel e você pode estar identificando. Outras máquinas mais antigas, você não dispõe disso, entendeu? Desse dispositivo. Aqui nós temos também a embreagem, que é esse conjunto de discos. Aqui logo em seguida temos o motor. Então, como eu falei naquela aula para vocês, o motor funciona, certo? Aí a embreagem, ela vai receber a energia que é gerada aqui no motor, ela vai transferir para a caixa de câmbio, e a caixa de câmbio vai transferir para o sistema de rodados, certo? Tanto o dianteiro como o traseiro, através desse eixo diferencial e dessa barra de transmissão que é ligada aqui na TDP, certo? No sistema de transmissão em geral. Então, nessa imagem aqui à direita, vocês podem estar identificando esse conjunto diferencial de engrenagem. Vocês percebem que é uma engrenagem um pouco grande, mas mesmo assim, ela ainda pode ser danificada por falta de cuidados. Então, existe aqui algumas borrachas que a gente chama de retentores, né? Que eles vão fazer o vedamento quando você fecha aqui essa tampa do diferencial. Então, uma vez essa borracha, esse retentor, ele estragar, você precisa fazer a troca. Uma boa forma de você identificar se ele está estragado ou não, além da data que você colocou, você identifica se está tendo vazamento, certo? Então, é importante você observar isso. Existe o óleo específico para cada componente desse. Então, o óleo da caixa de câmbio não é o mesmo do diferencial, que não é o mesmo do motor, entendeu? Então, às vezes, o operador, ele por falta de desconhecimento, ele coloca o mesmo óleo para a caixa de marcha e o mesmo óleo para a caixa de câmbio. Ou o mesmo óleo para a caixa de diferencial. Então, acontece que vai haver um vazamento no diferencial, ele vai pensar que é o retentor, algum problema no diferencial, mas na verdade é só o óleo, certo? E aqui no sistema hidráulico, né? Ainda dentro da manutenção preventiva diária ou a cada 10 horas de trabalho. Então, o sistema hidráulico, a manutenção é bem simples. Existe o sistema hidráulico aqui nos cilindros, né? E o sistema hidráulico aqui nas mangueiras. Os cilindros aqui representados pela essa imagem esquerda, né? Aqui onde está a seta, um pouco pequena, mas vocês podem identificar, né? São os cilindros. E do outro lado, nós temos aqui as mangueiras, que é muito utilizada aí nas grades de controle remoto, né? Então, as grades de controle remoto, elas possuem as mangueiras, você vai conectar aqui no sistema de controle remoto, no sistema hidráulico do trator, e você vai estar fazendo a sua operação. O que deve ser feito aqui nesse sistema hidráulico? Você verificar o funcionamento do sistema hidráulico, né? Então, você funciona a máquina, após realizar todas aquelas etapas, né? Olhar o filtro de ar, olhar o nível de água do radiador, olhar o nível de óleo do motor, né? Verificar se está tendo vazamento na caixa de transmissão, né? Ou do diferencial. Aí você vem, coloca o trator em funcionamento e faz aí o acionamento das alavancas que vai fazer com que o sistema hidráulico ele entre em funcionamento. Se for do sistema de cilindro, ele vai levantar ou abaixar o primeiro ponto e o segundo ponto, né? E se for nas mangueiras hidráulicas, você vai conectar as mangueiras hidráulicas e vai identificar se o fluido, se o funcionamento do fluido está ocorrendo de forma normal. Caso você acione um implemento não levante ou o sistema de cilindros aqui não funcione, aí você tem que identificar qual é o problema, se está com vazamento, se o nível de óleo está adequado ou não. Aí, nesse caso, já vai ser o óleo hidráulico, não mais óleo de transmissão, como é no caso do caixa de câmbio, do óleo diferencial, que é outro óleo. Óleo diferencial, óleo do motor, óleo da caixa de câmbio, óleo hidráulico. São 4 tipos de óleo diferentes que são utilizados, certo? E a lubrificação em geral, né, pessoal? Então, a lubrificação em geral, geralmente, ela é feita com graxa, né? Então, as máquinas, elas vêm com esse pequeno dispositivo aqui que a gente chama de graxeiro, né? Então, onde tem vários componentes tratores, onde tem suas engrenagens, é utilizada essa graxa, né? Então, no pneu, na frente do pneu, por exemplo, onde você conecta o pneu no eixo diferencial, existe ali esses graxeiros onde você faz a lubrificação, geralmente com graxa, né? Então, o ideal é que você faça antes de iniciar a atividade ou no final
da atividade, certo? Mas nunca deixar para o outro dia, porque às vezes esses dispositivos, eles entopem com areia, com lama, com qualquer coisa, você precisa estar fazendo essa lubrificação, porque senão vai acabar quebrando esse componente aqui, né? E você vai ter um prejuízo muito grande por conta de que você não realizou uma simples etapa que foi a lubrificação. Né? Então, às vezes, você chega cansado da operação, vamos supor, você inicia pela manhã e sai ao final do dia da operação, numa gradagem, você chega cansado, você diz, não, amanhã eu faço essa lubrificação dessa máquina. Aí no outro dia você esquece. Né? Aí pode ser que quando você estiver no campo, vai danificar essa máquina. Ou seja, uma simples falta de observação, você pode tomar um prejuízo, ou dar um prejuízo ao proprietário, né? Que vai ser muito grande, que possivelmente ele possa estar lhe demitindo, não sei, fazendo alguma coisa que possa lhe prejudicar, certo? Então, pessoal, para a nossa aula de hoje, era isso que eu queria mostrar para vocês, certo? Na próxima semana, na próxima aula, a gente continua com a manutenção preventiva dos tratores, tá bom? Eu peço que vocês assistam essa videoaula, coloquem as dúvidas nos comentários, tá? Nos comentários vai estar, na descrição desse vídeo vai estar a lista de presença eletrônica, lista de frequência eletrônica. É muito importante que vocês preencham a lista de frequência, certo? Eu deixo aqui um grande abraço a todos vocês. Tenham um bom proveito desta aula. Saiba que eu estou à disposição. Qualquer dúvida você pode estar falando no grupo ou colocando nos comentários desse vídeo. Ou pode mandar mensagem no privado do meu WhatsApp, que eu posso estar esclarecendo as dúvidas de vocês, certo? Um grande abraço a todos. Tenham todos um excelente proveito desta aula. E até o próximo vídeo aula. Tá bom?